Os últimos dados do Ministério da Previdência Social apontam que a dor na coluna lidera os motivos de afastamento do trabalho. Entre os tratamentos disponíveis para os problemas crônicos estão as cirurgias, que inclusive com o avanço da tecnologia podem ser minimamente invasivas. Então quem chega para conversar com a gente sobre esse assunto é o neurocirurgião especialista em cirurgia avançada da coluna, o doutor Jorge Tavares. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Conexão. Boa tarde, obrigado pelo convite. Doutor, eu imagino que a tecnologia aliada com a capacitação profissional e esse olhar mais humanizado faz toda a diferença para o paciente. Com certeza, a coluna é o eixo da vida, né? Se a coluna dá problema, a vida do paciente fica muito limitada. E hoje em dia a gente tem formas de lidar com isso de forma muito menos invasiva, com resultados melhores, menos riscos e menos complicações para os pacientes. Agora, doutor, quando fala em cirurgia, muita gente fica com medo. Quais são as principais dúvidas que chegam ao consultório? Olha, dúvidas muito comuns são em relação aos riscos, em relação ao pós-operatório e em relação aos resultados da cirurgia. Então, é muito comum o paciente chegar muito descrente do resultado da cirurgia, muito pelo mito que se formou em relação à cirurgia de coluna, em geral, ter um pós-operatório complicado, com péssimos resultados. Isso não é mais assim. Hoje em dia, grandes valores são investidos para a inovação nessa área. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, se estima um prejuízo relacionado a queixas de coluna na ordem de 40 bilhões de dólares. E aí, visando uma resolução de todo esse problema gerado, cada vez são investidos valores maiores, valores bem significativos, na inovação nesse tipo de cirurgia, nos procedimentos minimamente invasivos. De forma que hoje em dia a gente consegue sim gerar para os pacientes, quando bem indicada a cirurgia, bons resultados, com chances menores de complicações e com um pós-operatório bem mais tranquilo do que se era antigamente. Agora, doutor, em quais casos a cirurgia é recomendada? Então, aí a gente tem um universo muito grande de doenças que podem ter indicação de cirurgia. O mais comum que atinge a maior parte da população são doenças degenerativas, doenças de desgaste. Cada vez mais a nossa população está envelhecendo e doenças de desgaste são muito comuns. Aí tem que avaliar caso a caso a limitação que aquela doença gera para se avaliar a indicação de cirurgia pertinente naquele caso. Olha, eu conheço muitas pessoas que reclamam da famosa hérnia de disco e sofrem com dores, mas muitas vezes pode nem ser esse problema. Quais são os problemas mais frequentes, doutor? A hérnia de disco, de fato, é o problema mais frequente, nem de perto ela é o único problema que a gente tem na coluna. Na verdade, a hérnia de disco está dentro de um espectro de doenças que, como eu disse, degenerativas, de desgaste da coluna lombar. A hérnia de disco é mais uma dessas doenças, de fato, é a mais prevalente, é a que mais limita, e grande parte dos pacientes vem, de fato, com essa doença, mas nem de perto é a única doença degenerativa que a gente tem e que a gente pode tratar. Doutor, eu imagino que muita gente chega com a pergunta, olha, eu vou ter que operar, ok, mas eu quero voltar a ter uma vida normal, eu quero voltar a trabalhar, ter a minha rotina totalmente ativa. Então, o tempo de recuperação conta muito. Nesse processo, obviamente, a tecnologia, né, a expertise profissional, elas são fundamentais, mas existe também todo um olhar para esse futuro da cirurgia de coluna. O que a gente pode esperar daqui para frente, doutor? A cirurgia de coluna ela tem se desenvolvido muito nos últimos anos.
A gente já dispõe hoje, por exemplo, da cirurgia endoscópica da coluna vertebral, que é um tipo de cirurgia que é feita a partir de uma incisão de 1 centímetro, que a gente consegue dar alta para o paciente no dia seguinte, e com uma recuperação muito mais tranquila. Esse é um exemplo, entre inúmeros, do que essa modernização que a gente vem tendo, essa revolução que a gente vem tendo na cirurgia de coluna, vem proporcionando. Eu sou um grande entusiasta das cirurgias minimamente invasivas, tenho um foco muito grande, por exemplo, na endoscopia de coluna, e que realmente eu tenho visto ser uma técnica revolucionária para esses pacientes que precisam. Doutor, foi muito importante te ouvir, a gente aprendeu um pouco mais. Eu falo que saúde é o principal da vida de qualquer pessoa, né? A gente precisa estar bem para conseguir desempenhar todas as funções do dia a dia. Então, muito obrigada, estamos sempre de portas abertas. Uma boa tarde, até a próxima. Imagina, foi um prazer, obrigado pela oportunidade. Obrigada.